Bom dia, vamos às senhas diárias ecumênicas para o dia de hoje, dia 14 de fevereiro de 2023, uma terça-feira. O título que eu dou para estas senhas é uma pergunta a vocês, a nós, aqui no Brasil. O Evangelho que se anuncia por aí fala da justiça aos pobres e do julgamento aos que nem se importam. O Evangelho que se anuncia por aí fala da justiça aos pobres e do julgamento aos que nem se importam com a causa dos pobres, da justiça social, do poder de aquisição do salário dos pobres, com a divisão de renda, dos direitos e do direito dos pobres, dos oprimidos, dos fracos. O Evangelho que se anuncia por aí fala disso? Ou fala só dos interesses individuais de cada pessoa e normalmente assim promove uma vida de classe média, individualista, que não se importa com temas sociais, de justiça social, de divisão de renda, não se importa com isso. Tem gente que acha assim que o rico fica rico por vontade de Deus ou porque ele trabalha mais que os outros, e o pobre continua pobre por vontade de Deus ou porque ele trabalha menos. Acho que não tem nada a ver com o sistema isso. Por que algumas sociedades têm mais justiça social e mais divisão de renda e outras têm menos justiça social e menos divisão de renda? Por vontade de Deus? Ou isso tem a ver alguma coisa com política e justiça social? Vamos aos versículos e a oração e depois os textos para esse dia de hoje. O primeiro versículo vem do Salmo 73, versículo 1. De fato, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. O que será isso, os de coração limpo? E o segundo versículo, Mateus 5, 8. É lá do Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração. Que será que é esse limpos de coração? O Hitler valorizava tanto a família como unidade social da sociedade, né? E gostava tanto de cachorros. Ele tinha um coração limpo. O Hitler ia à missa, era bem cristão. Coração limpo. O que é esse coração limpo? A oração vem de Valentin Telo. É, na verdade, uma estrofe de um hino. Uma alma que se humilha, com Deus se elevará. Mas se com orgulho ela brilha, em dor permanecerá. Um puro coração que a Deus é dedicado está bem preparado e virá a salvação. Muito bem. Este foi então foram os versículos e a oração para o dia. Coração puro e humilde. Vamos ver o texto, o primeiro texto,
vem do profeta Amós, capítulo 8, versículos 4 a 12. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova? Era uma festividade lá de Israel antigo, bem longa, vários dias, então tirava tempo de trabalho deles, né, dos ricos. Quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal nos nossos negócios, e quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço e enganando com balanças desonestas e comprando o pobre como escravo com prata e o necessitado, o faminto, por um par de sandálias, vendendo até palha como se fosse trigo. O Senhor jurou contra o orgulho desse povo. Jamais esquecerei coisa alguma do que fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda a terra se levantará como o Nilo, depois será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório, todos os seus cânticos religiosos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e raspem na cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura para vocês. Esses lá que só pensam em explorar o pobre. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a todos vocês. Não só fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as minhas palavras. Lembra do Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso eu acrescentei. Os homens vagarão de um mar a outro, de uma terra a outra, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor. A paz, a justificação, perdão, mas não a encontrarão. Isso ele anunciando para os ricos de Israel. O evangelho que nós anunciamos tem essas palavras de profecia sobre a questão dos pobres e da justiça contra os exploradores. A segunda leitura vem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 8 a 15. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, de que ele, como homem, era um descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. A todos os que em Roma são amados por Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé, essa que vocês também têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho, é minha testemunha
de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. É a igreja que também ama aos seus membros, as comunidades, mas que anuncia essa palavra, que é evangelho para os pobres, que é boa notícia para os pobres, e julgamento para aqueles que exploram. E também para aqueles que ficam somente na sua, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com distribuição de renda. Tem sim. Tem, na hora que você vota, na hora, em todas as suas opções durante a vida, e a política é uma opção muito séria. E você, sabendo que existe injustiça em seu país, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo inteiro, onde há muita desigualdade e muito grande, a gente diz que é um abismo social, né? A diferença econômica e social no Brasil. Alguns têm muitíssimo, poucos têm muitíssimo, muitíssimo, mesmo, bilionários. Mas a maioria, ou uma grande parte, vive, só sobrevive, só tem onde morar e comer, e talvez sobra um pouquinho, merca, só para eles fazerem de conta que ficam felizes. E tem uma outra parte que, assim, ganha só para comer. Você acha que o Evangelho não fala disso? Que tipo de Evangelho você anda ouvindo por aí? É o Evangelho que fala do amor e da justiça ao próximo e à próxima, aos pequeninos e às pequeninas? Ou é aquele que só puxa o saco, dá um conforto individual, mantém o sistema como está? Aliás, às vezes anuncia o Evangelho bem comprometido com um sistema de exploração, né? Bom dia, pense nisso.